Bolsonaro está prestes a cometer o erro político mais grave de toda a sua trajetória. Esse erro custa todo o futuro político de Bolsonaro. E eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, porque eu não estou exagerando. Eu falei pra vocês que 2024 seria o ano da destruição política de Bolsonaro, mas eu não imaginava que seria tão grande assim. E agora, com o erro que ele está prestes a cometer, o futuro dele acabou. Porque vai haver o evento de 7 de setembro. Um evento contra Alexandre de Moraes e em favor do impeachment do ministro do STF. Eu já falei pra vocês que eu acho que esse evento vai ser um fiasco de público, porque já passou essa história do impeachment de Moraes. Mas Bolsonaro, que havia confirmado presença, agora está cogitando não ir ao evento. Uma demonstração de fraqueza e hesitação. Nada engaja mais os bolsonaristas do que o embate contra o STF, e Bolsonaro pode demonstrar que ele tem medo do judiciário, justamente nesse momento que Pablo Marçal acende politicamente e empurra Bolsonaro dizendo que ele, Marçal, é o antissistema e não Bolsonaro. Se Bolsonaro não for a esse evento, ele vai passar a imagem para os seus apoiadores que ele cedeu ao sistema e ele está fazendo acordos para não ser preso. Ele vai perder os seus apoiadores ali. Mas eu quero saber qual a sua opinião. Bolsonaro tem que ir ou não a esse evento? A não ida dele é um erro político? O futuro dele está ameaçado? Esse evento vai ser um fiasco? Não vai? Coloque a sua percepção. Deixa o like se você quer que o Bolsonaro se lasque e se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele confirmou a presença nesse evento em favor do impeachment de Alexandre de Moraes, que foi organizado pelo Silas Malafaia e vai acontecer em 7 de setembro em São Paulo. O Silas Malafaia já garantiu a presença do Bolsonaro. Vai ser um evento em favor do impeachment do Alexandre de Moraes, por conta daqueles vazamentos do Glenn Greenwald, a Folha de São Paulo, que não viram absolutamente nada e já é um assunto velho. Mas um assunto que aconteceu em agosto. Os caras vão fazer uma manifestação em setembro. É uma perda de time completo. Mas o Bolsonaro, que havia confirmado a sua presença, segundo a Bela Megali do O Globo, está cogitando não ir ao evento. Não ir ao evento. Porque poderia causar problemas com o STF. Alguns aliados do Bolsonaro estão tentando convencê-lo a não ir. E se ele não for, é um erro fatal do Bolsonaro. É um erro fatal. É um erro. E você pode colocar no comentário se você concorda comigo ou não. O Bolsonaro tentou usar uma artimanha para melar o evento. A gente sabe que o Bolsonaro tentou fazer uma chantagem com os ministros do STF, falando o seguinte, olha, através dos seus emissários, se você, por acaso, o STF, decidir arquivar algum inquérito contra mim, como das joias ou dos certificados de imunização falsificados, eu posso não querer fazer o evento, posso desincentivar os meus apoiadores a irem no evento. O STF fez egípcia, não tá nem aí pro Bolsonaro porque não tem medo algum de mobilização bolsonarista. E ele tentou, então, melar o evento, mas como ele não conseguiu, pode ser que ele não vá. E se ele não for, é um erro que custa toda a trajetória futura do Bolsonaro. O futuro de Bolsonaro acaba ali. Por quê? Bolsonaro, pessoal, ele cresceu politicamente falando que ele era o antissistema. Só que ele foi se institucionalizando desde o momento que ele sentou-se à cadeira da presidência da República. E agora ele faz jogos políticos. Nós estamos vendo vários bolsonaristas questionando por que você não apoia o Pablo Marçal. Você está fazendo complô com o Valdemar Costa Neto? O Valdemar Costa Neto não tem voto. Você tá com medo de ser preso? Você quer ceder ao Valdemar Costa Neto por acordo político para se livrar da prisão lá na frente? É isso, Bolsonaro. E agora você tá deixando de comparecer ao evento contra o STF que cala a nossa liberdade de expressão, contra o STF que nos puniu com as prisões ilegais e injustas do 8 de janeiro. Agora você não quer ir, você nos abandona por medo seu, pensando só no seu lado e da sua prisão? Que covardia é essa, Bolsonaro? Então você, de fato, cedeu ao sistema? A não ida de Bolsonaro reforça todos os questionamentos e percepções que estão sendo colocadas pelo Pablo Marçal a respeito de Bolsonaro ser ou não ser mesmo um candidato antissistema ou um político antissistema. Ele vai perder o apoio dos bolsonaristas ali. Eu já falei pra vocês, o ano 2024 é o ano da destruição do Bolsonaro. Porque depois da campanha municipal, vai ficar claro e nítido e provado que Bolsonaro não tem o capital político que ele afirmava ter. Isso a gente já sabia.
que o PL não faria a quantidade de prefeituras que estavam sendo especuladas. O que nós não imaginávamos é que haveria um fenômeno do Pablo Marçal, um fenômeno que iria se repetir em várias outras cidades, com o Bolsonaro não conseguindo transferir voto para as pessoas que ele está indicando, mas em São Paulo foi um negócio arrebatador. Pablo Marçal é um postulante à liderança da extrema-direita. E como eu já mostrei para você em um vídeo e eu quero repetir agora para você, o Pablo Marçal desafiou o Bolsonaro e falou que o Bolsonaro não é o cara antissistema. Olha só. Cadê? Opa. Rouba sua palavra com o Valdemar Costa Neto. Ninguém votou em você por causa de Valdemar. Nós colocamos você na presidência da República acreditando que você ia de fato lutar contra o sistema. Tá preocupado com o quê, Bolsonaro? Você tá de brincadeira com a gente? Você vai curvar para esses caras que defendem ideologia de gênero? Você vai se curvar para esses comunistas da prefeitura de São Paulo de verdade? Esses caras que defendem a... se curvar para esses caras? Você vai fazer isso, Bolsonaro? A gente acreditou em você porque você não tinha rabo preso com ninguém. O que aconteceu com você, Bolsonaro? O que aconteceu? Bolsonaro, entre aspas, cedeu ao sistema. Na visão, na cabeça dos bolsonaristas. É um erro ele não ir. Eu sei que esse evento vai ser um fiasco. Bolsonaro já não mobiliza mais ninguém. Nós temos vários eventos recentes de comícios do Bolsonaro, que foram eventos completamente esvaziados. Nós sabemos disso tudo, nós não somos bobos e o próprio Bolsonaro sabe disso também. Fora que existe o risco desse evento contra o Alexandre de Moraes, em favor do impeachment, para fortalecimento do Bolsonaro, virar um evento para Marçal. E o pessoal começar a gritar o nome do Marçal quando ver o Ricardo Nunes ou quando o Ricardo Nunes aparecer e for vaiado, porque esse é o medo do Ricardo Nunes. Então o Bolsonaro vai cometer o erro mais grave de todos. Vai para um evento vazio. Quem que deixou Silas Malafaia, aquele cara todo ceboso, suado, organizar alguma coisa? Deixaram o Malafaia organizar, era claro que ia dar problema. E agora se lasca aí. Se for, é ruim. Se não for, muito pior. Decida-se. Se vai, e aí? Se ferrou. Tá ferrado. A família Bolsonaro, segundo o Ricardo Noblat do Metrópolis, não sabe como lidar com o Pablo Marçal. Eles não sabem se eles vão ao lado do Marçal, se não vão. Pô, o Marçal ataca o Carlos e os caras ficam em silêncio. Recuaram dos ataques contra o Marçal, porque ficaram com medo de serem atacados pelos apoiadores do Bolsonaro, que agora estão com o Pablo Marçal. Eles estão completamente perdidos. Completamente perdidos. É um movimento simplesmente ridículo. Ah, e o que eu faço? Eu ataco, eu não ataco, eu faço uma aliança, mas se eu atacar e depois o Pablo Marçal perder pro Guilherme Boulos, a culpa vai ser minha. Eles não sabem o que fazer. Patinam, ficam iguais baratas tontas, sem saber como lidar com esse novo postulante à direita que está atropelando todos. E o Marçal, ele é consciente, ele sabe que o momento dele ganhar é esse. Se ele deixar para 2026, ele não ganha, e se ele deixar para 2030, também não ganha. Também não ganha. Esse é o momento dele. Por isso que os bolsonaristas estão tão preocupados a ponto de não defenderem o Carlos, o que é, na minha opinião, uma grande covardia. E segundo a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o Pablo Marçal está recebendo interlocutores, o Pablo Marçal tem recebido interlocutores de Bolsonaro para uma possível aliança futura no segundo turno. Ó, vamos parar os ataques e tal. Mas isso já mostra o enfraquecimento do Bolsonaro. Porque o que está planejado? Que figuras ilustres do bolsonarismo comecem a fazer campanha para o Pablo Marçal, gravando vídeo de apoio. E esse movimento criaria uma inércia que empurraria Bolsonaro e seus familiares para a campanha do Marçal, ou pelo menos para não endossamento do Ricardo Nunes. Que situação do Bolsonaro. Futuro patético que está em jogo. A decisão de Bolsonaro sobre o 7 de setembro é a decisão mais importante política da história do Bolsonaro, desde que ele tomou a decisão de virar presidente da República, ser candidato a presidente. Futuro em jogo, hein?